Tchau, tchau. Boa noite! Boa noite! Estão me ouvindo, pessoal? Me dê um feedback, por gentileza, se vocês estão ouvindo. Ok? Só um instantinho, por favor. Um alarme soando aqui na hora imprópria. Pronto, desligado. Vamos lá. É um prazer, é uma honra muito grande estar com vocês aqui neste momento. Pedimos desculpas pelo atraso, houve um pequeno imprevisto técnico aqui, que nós precisamos resolver, mas agora está tudo bem e vamos iniciar a nossa oficina. É um prazer, é uma honra muito grande estar com vocês e eu parabenizo vocês pela decisão de estar aqui. Hoje nós temos um conteúdo bacana, um conteúdo muito bom, que nós vamos compartilhar aqui com vocês sobre comunicação e oratória. E para começar, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar a nossa apresentação. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. É isso mesmo. Só mais um instante. Meu Jesus, misericórdia. Tá com dificuldade, Lina?
Olá, minha gente! Voltando aqui, pequenos problemas técnicos novamente. Agora vamos ver se dá certo. Consegue ver minha tela agora? Isso, Lina. Consegui me enxergar. Olha. Então, vamos lá. Vou pegar a tela aqui novamente. Consegue ver, Gutenberg? Sim, conseguimos. Ok, obrigada. Então, minha gente, perdão pelo atraso, pelos problemas técnicos aqui, agora nós vamos, certo? Então, para começar, eu desejo a vocês, mais uma vez, as boas-vindas, parabéns pela decisão de estar aqui agora, tá? Nós teremos um conteúdo muito bacana para transmitir para vocês, então fiquem firmes, não é porque tivemos pequenos problemas que nós vamos desistir. Vamos firmes, entrar nessa jornada aqui agora, que vai ser espetacular, extraordinária, ok? Então, vamos lá. Quais são os objetivos desta oficina? Nós vamos, então, aqui expor algumas estratégias, algumas habilidades e técnicas que farão você apresentar o seu conteúdo de maneira clara, alcançando o seu objetivo e se relacionando profunda e verdadeiramente com a sua plateia, seja de forma online ou presencial. Então, para começar, nós vamos pensar aqui o que é comunicação, certo? Então, quando nós falamos de comunicação, nós estamos falando de relacionamento. E quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando de comunicação. Porque comunicar é conectar com a outra pessoa, é conectar com o outro, seja através de palavras, seja através de olhares, através de gestos, através de diversas formas que nós vamos passar aquilo que nós estamos querendo dizer para outra pessoa. Pode ser verbalmente ou não verbalmente, certo? E como nós estamos falando de comunicação e oratória, o que seria, então, oratória? A oratória, gente, é uma das mais antigas formas utilizadas para persuadir o público, certo? Segundo o dicionário Michaels, a oratória é a arte de falar em público, é a retórica. A oratória é a capacidade de passar uma mensagem de forma clara e de maneira que atinja o nosso objetivo, seja ele qual for. Pode ser informar, entreter, persuadir, usando para isso um conjunto de habilidades e técnicas que manterão o público interessado. E agora eu pergunto para você, com quem você se conecta bem e com quem você se conecta mal? Nós estamos aqui em uma oficina, tá? Então, eu imagino que você esteja aí com papel e caneta, e eu gostaria que você relacionasse agora 6 pessoas com as quais você tem uma boa conexão e 6 pessoas com as quais você tem uma conexão ruim. Anote aí no seu caderno. Eu estou aqui, vou dar um tempinho para você anotar no seu caderno, no seu papel aí, quais são as 6 pessoas com as quais você se conecta bem e 6 pessoas com as quais você se conecta mal. Estou aguardando. E quando você tiver terminado de anotar, me diga aqui no chat.
Um, dois, três. Anotando. Já anotaram? Espero que tenham anotado. Gente, eu quero participação aqui, tá? Nós estamos numa oficina, e oficina é o quê? Trabalho. Eu vou falar, vou dar alguns conceitos, vou trazer algumas técnicas, mas eu preciso que vocês interajam, certo? Muito bem. Então, depois que você anotou o nome dessas pessoas com as quais você se comunica bem e com as quais você se comunica mal, que você tem uma boa conexão ou uma má conexão, então nós vamos agora trazer um pouco do que é que essa comunicação define. Então, a comunicação define a forma como as pessoas se relacionam entre si, trocando ideias, saberes, informações, sentimentos e produzindo, assim, tribos sociais a partir do estilo e do padrão dessa mesma comunicação. Que tribos são essas? Imagina, por exemplo, que você tem a forma de você se comunicar em família. Então, ali você forma uma tribo social. Você tem uma forma de comunicar com seus amigos quando você sai para divertir. Essa forma de comunicação você tem com aquele grupo social que é o que nós chamamos aqui de uma tribo social. Você se conecta com as pessoas no seu trabalho. Você tem uma forma de comunicar com as pessoas do seu trabalho. É uma outra tribo social. Então, você tem um padrão de comunicação para cada tribo dessa, certo? E essa comunicação pode ser transmitida ou pode ser compartilhada. E define também a relação de qualidade que o indivíduo tem com ele mesmo e, assim, a sua qualidade de vida. Por que eu digo a relação de comunicação com ele mesmo, ou seja, consigo mesmo? Porque nós nos comunicamos não só com o outro, mas nós nos comunicamos conosco mesmo. Quando eu estou no meu momento sozinha, eu não fico só com os meus pensamentos, eu estou pensando alguma coisa, eu estou comunicando alguma coisa comigo mesma. Eu tenho aqui comigo sentimentos de alegria, ou de tristeza, ou de raiva, ou de decepção, ou de mágoa, ou de vitória. Então, eu estou com os meus pensamentos, eu estou com a minha comunicação interna, certo? Então, eu nunca estou sozinha, eu estou sempre comunicando alguma coisa, mesmo que não seja em palavras, ok? E aí, eu vou trazer para vocês aqui que existem 5 instâncias da comunicação. A primeira que eu vou apresentar aqui é a que nós chamamos de instância zero. É aquela conexão com Deus, é aquela conexão com o Ser Supremo. Se você acredita em Deus, é a sua comunicação com Deus. Se você não acredita, é com o Ser Supremo que você acredita, com o universo, tá? Então, aquele momento que você está sós com o seu Criador, com o Ser Supremo. A segunda instância, que na verdade é a primeira, porque a zero é essa instância com o Criador, então nós vamos ter aqui a primeira instância, que é a comunicação comigo mesma. É aquele diálogo interno que eu acabei de dizer. Nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre dialogando conosco mesmo. Ou estamos com sentimento, com pensamentos de alegria, ou de tristeza, de raiva, de indignação, de vitória, de sucesso. Nós estamos sempre comunicando conosco mesmo. A segunda instância é a comunicação com os meus, ou seja, com as pessoas da minha casa, da minha família, aquelas pessoas que estão próximas a mim, aquelas pessoas que estão dentro do meu lar. A terceira instância é a comunicação com os que pertencem ao meu ambiente social de trabalho. Aqui nós vamos lembrar dos colegas de trabalho, dos amigos, aquelas pessoas que estão mais próximas, mas que não são do meu lar, da minha casa, certo?
A quarta instância é a comunicação com aqueles que não pertencem aos meus círculos. Provavelmente nem me conhecem, mas interagem comigo no supermercado, no trânsito, na rua, no ponto de ônibus, no táxi, no Uber, certo? E a quinta instância é aquela instância de comunicação com os meus ouvintes, com as pessoas que eu vou influenciar no palco, como palestrante, como treinadora, na sociedade, tá? Então, essa última instância é aquela instância onde eu vou falar para um determinado público, certo? E aqui, quando nós olhamos para essas instâncias todas, para que nós façamos todos esses tipos de comunicação, nós passamos por um ciclo de aprendizado humano, são 4 etapas desse aprendizado humano. Primeiro, nós vamos ter aqui o inconsciente incompetente. É quando nós vamos fazer alguma coisa e nós não sabemos fazer bem essa coisa, mas nós não sabemos dizer. Nós não reconhecemos que não sabemos. Quando nós trazemos isso para a prática da oratória, imagine uma pessoa que sobe num palco para fazer uma palestra, para fazer um discurso, e essa pessoa não se comunica bem, ela não interage com o público não interage com ela não consegue transmitir aquela mensagem que gostaria de transmitir. Ou, às vezes, até transmite, as pessoas não entendem o que ela está falando. Só que ela não tem consciência de que ela não sabe. Ela não sabe, mas ela não tem consciência que ela não sabe. Quando ela avança um pouquinho mais no aprendizado, ela vai cair nesse outro patamar de consciente incompetente. Ou seja, ela já estudou um pouco mais, ela já aprendeu um pouco mais, mas ela ainda não dá conta de fazer aquela palestra, de fazer aquele discurso, porém ela já tem essa consciência. Ela sabe que não sabe. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai procurar ajuda, vai procurar estudar mais, vai procurar aprender para desenvolver melhor a habilidade de falar. E ela chega, então, no ciclo do consciente competente. Aqui, ela já sabe, ela já aprendeu, ela já desenvolveu as habilidades e ela já consegue aplicar essas habilidades. Nós estamos falando aqui de oratória, então ela já consegue agora fazer uma palestra, fazer um discurso, fazer uma apresentação, e ela agora tem consciência de que ela sabe fazer essa apresentação, essa palestra. Mas com a prática e com mais estudos, ela vai chegar num nível mais elevado, que é o inconsciente competente. Aqui é quando ela já domina todas as técnicas, ela já tem uma habilidade muito grande e ela faz sem nem perceber que está aplicando aquelas técnicas que ela aprendeu. Ou seja, ela desenvolveu tão grande esse aprendizado e essa habilidade que ela faz com a maior facilidade, sem precisar se preocupar se ela está aplicando técnica ou não, porque já flui naturalmente. Tá? E aí, nós vamos perceber, diante disso tudo, gente, diante desse ciclo de aprendizado aqui, nós vamos perceber que existem 2 tipos de oradores, que são os oradores medíocres e os grandes oradores. Os oradores medíocres não conseguem fazer com que sua mensagem chegue ao ouvinte, ou seja, não há uma transmissão efetiva. Ou eles transmitem apenas informações atingindo unicamente o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério mais racional que nós temos, né? Ou transmitem apenas emocionalmente, atingindo apenas o hemisfério direito. Então, ou eles se relacionam com a plateia apenas racionalmente ou apenas emocionalmente. Eles até conseguem transmitir suas ideias, porém não causam aprendizado, apenas passam informações e essas informações são logo esquecidas pelos nossos ouvintes, né? Pelos seus ouvintes. Eles comunicam suas mensagens aos 2 hemisférios
cerebrais, ou melhor dizendo aqui, já os grandes oradores, eles, ao contrário dos oradores medíocres, eles comunicam suas mensagens aos dois hemisférios cerebrais, na proporção do público que o assiste, né? Igualmente, paralelamente, tanto usando o hemisfério esquerdo quanto o hemisfério direito, e eles comunicam fé, esperança e amor. Quando eles comunicam fé, quando eles conseguem ver algo que não se via, eles conseguem transmitir para a plateia algo que a plateia às vezes nem pensava que existia, não conseguia enxergar, e ele traz esse momento de fé para a sua plateia. E ele faz crer que o melhor ainda está por vir. Ele faz crer que essa fé vai trazer para essas pessoas algo muito melhor que elas não haviam imaginado ainda. E quando eles transmitem amor, eles comunicam uma ideia apaixonante. Eles fazem a plateia vibrar com a sua comunicação. Tá? Os grandes oradores transmitem informação e produzem entendimento, porque como eles utilizam a razão e a emoção equilibradamente, então essa informação produz entendimento, produzem também sentimento e produzem e transmitem emoção. E com isso eles criam o quê? Proximidade das pessoas que estão ouvindo o seu discurso. E então nós podemos entender aqui que o entendimento mais a emoção que foi aplicada nessa palestra vai produzir aprendizado e mudança. E aqui nós podemos concluir, então, que aprender é igual a mudar. Porque quem aprende não sai da mesma forma que entrou. Seja num curso, seja numa palestra, seja num seminário. Então, quem aprende sempre gera mudança, sempre gera transformação. Os grandes oradores, mais do que nunca, a informação está disponível e barata em todos os lugares e plateias e plataformas. Assim, o seu primeiro diferencial é comunicar de forma racional e emocional simultaneamente e depois criar um sentimento de proximidade com o seu ouvinte. Então, o grande orador, ele vai trazer essa conexão, criar essa conexão, criar uma empatia com o seu público, criar uma proximidade com o seu ouvinte, e assim ele vai conseguir transmitir a mensagem que ele almejou, certo? Ele não traz aquela simples informação, porque essas informações estão disponíveis em todos os lugares, concordam? Então, ele traz muito mais que isso. Ele traz envolvimento, ele traz empatia, ele traz proximidade com seus ouvintes. E eu vou mostrar para vocês aqui agora um discurso do professor Cortella. Ele traz esse discurso de uma forma bem humorística, falando como foi a forma pela qual ele aprendeu inicialmente a produzir os seus discursos. Quem conhece o Cortella aqui sabe que o Cortella é um grande orador. Então, vamos ver como ele começou a sua vida de falar em público. Vou voltar aqui para vocês pegarem do início. Oh, foi demais. Vou voltar. A pessoa para me elogiar, sem querer, ela veio e me ofende. Sabe que a pessoa é elogiosa, quando ela vira se Cortella, você tem um dom para falar. Me dá uma raiva do meu dom. Claro que eu quero ser elogiado. Claro que eu gostaria que ela dissesse, você fala bem, eu gosto desse elogio. Mas o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum. Eu não fiz nenhum esforço. E Deus me chamou e falou, vem aqui, menino, você vai falar em público.
Faz 62 anos que eu estou na escola. 62, como aluno e professor. Para eu escrever 35 livros, eu tinha que ler mais 10 mil livros da minha vida. Cada dia eu estou no lugar aprendendo, voltando, errando, fazendo de novo, tendo que lidar com aquilo que eu não conhecia. Me equivocando, voltando atrás, corrigindo, aprendendo, sentando para ver palestra de outras pessoas. Depois disso tudo, a pessoa disse: eu tenho o dom da palavra. Arthur Moreira Lima, um dos nossos maiores pianistas, magnífico. Certa vez ele terminou um concerto no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, lá na Afonso Pena, e maravilhoso, como sempre. Quando ele terminou, um jovem de uns 30 anos, chegou para ele e disse assim: eu adorei o concerto do senhor. Eu daria a vida para tocar piano, assim. Ele respondeu: eu devo. Foram mais de 40 anos, 8, 10 horas por dia. Claro, o que é que o Arthur Moreira Lima tem, que deve ter nascido com ele? Uma capacidade de percepção auditiva que é mais forte. Assim como aqui nesse auditório, há pessoas que nasceram com uma sensibilidade de paladar um pouco mais apurada do que de outros. Há pessoas aqui que sabem quando a comida está pronta pelo ruído, pelo chiar da comida, outros pelo aroma. Há pessoas aqui que têm uma capacidade de visão espacial melhor do que outros. Nasceu assim, mas assim nascido, se não tivesse desenvolvido, não tivesse a ocasião, a possibilidade, a circunstância, ficaria com aquilo guardado. Por isso, atenção, será que liderança é um dom ou virtude? Liderança conta com elementos de base de nascimento, mas ela precisa ser desenvolvida. Às vezes me perguntam: como é que você aprendeu a liderar uma palestra, uma aula, uma sala, um grupo? Você nasceu assim? Foi claro que não. Aí eu conto uma história que pode poder. Eu nasci em Londrina, no lado do Pará, sou caipira, é vermelho, no final da região dos Damos. Me mudei com a família para São Paulo no final do ano de 1967. Esse ano, ano de 50 anos, eu estou em São Paulo. No mês de dezembro de 1967, minha família de orientação católica, quando nós chegamos em São Paulo, mudando para a capital, numa sexta-feira, vim de Londrina, no domingo a família resolveu ir na igreja. Uma igreja próxima à minha casa, em que a gente acabava de se mudar. A gente se mudou para a Avenida Angélica, em São Paulo, e próximo, numa das travessas, no Rua Maranhão, tem uma igreja católica chamada Santa Terezinha. E nós fomos todos para a igreja juntos. Eu, caipira, sentei no primeiro banco, queria ver a igreja de São Paulo, gente nova. O padre começou a missa dizendo: como vocês sabem, terminou agora, o ano passado, o Concílio Vaticano II, e a partir de agora, a orientação da igreja é que os cultos serão feitos primeiro no idioma nacional. Quem é mais idoso aqui se lembra que até 1966 a missa católica era em latim, com o sacerdote de costas. Em 66, com a mudança, o sacerdote passou a ficar de frente e o culto passou a ser no idioma local. Isso é uma mudança significativa e o padre nesse dia diz: e aproveitando essa sequência, a partir de agora, não é só o sacerdote que vai poder ficar aqui no altar. Haverá a possibilidade de um leigo, na época só homem, que ele venha até aqui ao altar fazer uma leitura. E nós vamos começar hoje com a possibilidade do leigo fazer uma leitura na missa menino. E eu tinha duas possibilidades naquela hora. A primeira era a meditação, que era sair desesperado, correndo numa cidade como São Paulo, nunca ia me encontrar. A segunda era subir e fazer. E eu tremendo, subi, peguei o folheto que ele pediu para eu ler, por meu azar, uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu já enrosquei ali. Fiz uma segunda bobagem. Em vez de apoiar o folheto na estante, eu fiz segurando com a mão. Quando você está nervoso, você treme, aí você treme mais, você está tremendo. Até hoje eu não sei direito, porque eu li, desci, a me seguiu, no domingo seguinte eu tentei lá no fundo. O pai começou a missa e disse: bom, como nós estamos fazendo, vocês sabem, nós vamos continuar sempre com a presença de algum leigo, fazendo uma leitura da parte do Evangelho. Meninos, vocês que eu domingo passado, na outra semana que eu fazia, no sábado, eu já ia ficar aquela leitura. No outro eu já estava gostando de fazer, já estava sentado na frente olhando para o padre. No outro eu já estava fazendo a leitura da missa das 8, das 9,
de sorte. Que coisa! A sorte segue aquário. Mas, por outro lado, para que se possa liderar, é preciso entender que você não nasce pronto. Isso é óbvio. Muita gente diz, eu não consigo liderar nada. Eu lembro uma coisa, a liderança não é um dom. Ela é uma virtude, isto é, ela é uma possibilidade intrínseca. Uma virtude o que é? Aquilo que é virtual. Uma rosa está virtualmente cortada. Bem, eu vou tirar a fala do professor aqui, porque ele já falou o que eu queria que vocês ouvissem. A questão da comunicação, certo? Então, vocês viram que houve um processo de aprendizado. Inicialmente, ele foi chamado para fazer uma leitura, ele não sabia fazer e não sabia que não sabia. Em seguida, ele foi aprendendo, desenvolvendo as habilidades e hoje ele é o grande palestrante que é. Então, ele passou por todos esses ciclos aí, né, de aprendizado até chegar à habilidade de fazer uma oratória com excelência. E quando nós falamos de aprendizado, existe uma pirâmide do aprendizado humano que demonstra, através de pesquisas que já foram feitas, que quando nós assistimos a uma palestra, nós conseguimos reter de conhecimento apenas 5%. Quando nós fazemos uma leitura, nós conseguimos reter 10%. Quando nós utilizamos recursos audiovisuais, nós conseguimos reter 20%. Quando nós fazemos demonstração ou fazemos o uso imediato daquele aprendizado, nós vamos reter 30%. Quando nós fazemos discussões em grupo, nós vamos reter 50%. Praticando o conhecimento, há uma retenção de 75% e ensinando aos outros 85%. Ou seja, quanto mais nós praticamos, mais nós aprendemos. Então, por isso que eu falei com vocês no início, eu vou compartilhar a tela para que vocês vejam a minha tela, vocês estão me ouvindo, vocês estão vendo, e eu espero que vocês estejam escrevendo também para gerar um pouco mais de aprendizado aqui, ok? Então, levando isso em conta, qual é a estrutura do ensino? Conteúdos importantes são lembrados 10 vezes mais. Lembram quando vocês assistem a algumas aulas, ou quando vocês assistem a algumas palestras, e vocês consideram importante aquele tema? Aquele tema, com certeza, será mais lembrado que outro tema que você não se interessa tanto, que você não dá tamanha importância para ele. Outra coisa importante aqui também para o aprendizado é a repetição durante o intervalo de tempo. Quanto mais você pratica, mais você retém também o conhecimento. Conteúdo de aplicação prática é mais lembrado. Quando você ouve, quando você coloca em prática, quando você aprende um conteúdo e você coloca aquele conteúdo em prática, ele acaba sendo mais lembrado também. Emoções positivas intensificam a capacidade de fixação. Então, quando você participa de um evento, participa de um seminário, participa de uma aula, de uma exposição, onde as emoções são positivas, logicamente vão intensificar essa capacidade de fixação. Emoções fortes também intensificam essa capacidade de fixação e de memorização. Usar audição, visão e sinestesia simultaneamente também melhora. Conteúdos aprendidos são mais fáceis de serem reaprendidos. Pode ser, por exemplo, que você aprenda determinado conteúdo e, de repente, você fica sem praticar por um determinado tempo, você dá uma leve esquecida, mas se você aprender uma vez, você vai reaprender com muito mais facilidade, porque ele já está internalizado em você. E, por fim, a melhor maneira de aprender é se divertindo. Então, quando você aprende algo
que nesse aprendizado existe uma forma de usar brincadeiras, de usar a ludicidade, aqui também é uma maneira, uma forma muito grande e muito fácil de aprender. Ok? Enfim, a qualidade da comunicação determina a qualidade dos resultados em cada área da vida. Por que eu digo isso, gente? Porque na vida não existem fracassos, e sim resultados da comunicação. Por quê, Maria Lina? Porque, pense comigo, como é que você se comunica na sua casa com as pessoas da sua família? Com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu esposo, com a sua namorada? Como é que você se comunica? Você tem uma comunicação de paz, de alegria, de amor, de conexão? Ou você tem uma comunicação de ódio, de violência, de xingamentos, de esbravejamentos, de derrota? Como é essa comunicação? Então, dependendo do resultado dessa comunicação, ou melhor dizendo, dependendo da comunicação que você tem com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus colegas, vai ser o seu resultado de relacionamento. Assim como, se você comunica bem, você vai ter um bom relacionamento. Se você se comunica mal, você vai ter um mau relacionamento. Então, quando você comunica, você traz um resultado dessa comunicação. Então, a sua convivência costuma ser o resultado da sua comunicação. Ou seja, você vai ter um bom resultado ou você vai ter fracasso mediante a comunicação que você executa. E aqui eu te pergunto, faço uma pausa agora para te perguntar. Quando você se propôs a fazer essa oficina, é porque você pretende usar a habilidade para falar em público, certo? Então, eu quero que você pense aqui agora, se você puder escrever melhor ainda, onde é que você irá usar essa habilidade? É para fazer palestras? É para fazer reuniões de trabalho? É para fazer apresentação de projetos? Defender teses, monografias, artigos? Reuniões de família você vai fazer? É para influenciar positivamente as pessoas ao seu redor? É para você ministrar treinamentos? É para fazer discursos políticos? Para fazer apresentações comerciais? Para que você vai usar essa habilidade? Anote. Próxima pergunta para você. E o que você pretende ganhar com o bom desempenho em cada área da sua vida, em cada área marcada? Essas áreas que você marcou aqui, tá? O que você pretende ganhar com o bom desempenho nessas áreas que você marcou? Por exemplo, você pretende fazer a diferença na vida das pessoas, transformar-se num líder, ser uma referência, estreitar laços com as pessoas. O que você pretende ganhar? Anote. Se vocês quiserem anotar no chat também pode, tá, gente? Ok, espero que vocês estejam anotando aí no caderno de vocês.
Vamos prosseguir. Então, você anotou o que você pretende ganhar com um bom desempenho em cada área dessas que você havia anotado anteriormente. E agora, em qual área ou em qual circunstância da vida você tem tido muito sucesso? Anote. É no trabalho, é na vida conjugal, é no relacionamento familiar, é no relacionamento estudantil. Em qual área que você tem tido sucesso? Anote também. Anotou? Próxima pergunta para você. O que acontecerá se você usar essa mesma comunicação nas áreas deficientes? Veja que você anotou a sua comunicação nas áreas que você tem sucesso, não é? Agora, e nas áreas deficientes? O que acontecerá se você usar essa mesma comunicação que você acabou de anotar na outra pergunta? Vai melhorar ou vai piorar? Saiba que tudo, absolutamente tudo em você comunica algo. Em todos os momentos, em todas as situações, seja verbalmente, seja não verbalmente. Olha para você agora. O que você está comunicando? Como você está sentado aí na frente do computador ou na frente do seu celular, participando desta oficina? Você está sentado adequadamente? Com postura ereta? Ou você está deitado? Deitada? Você se vestiu adequadamente para participar deste momento aqui? Você se preparou emocionalmente e racionalmente para estar aqui participando deste momento? E quando você vai trabalhar, o que é que você comunica para o próximo? Para os seus colegas de trabalho, para os superiores ou para os seus subordinados? O que é que você comunica através da roupa que você veste, do calçado que você usa, dos acessórios que você usa, do seu corte de cabelo, do seu penteado, da cor do seu cabelo, do seu olhar, das suas expressões faciais, das suas expressões com as mãos, com o corpo. O que é que você comunica para as pessoas? No seu trabalho, na faculdade, na sala de aula, quando você está na sala de aula, o que é que você comunica para os seus colegas, para os seus professores, para as pessoas que você encontra no pátio, na recepção, na portaria? O que é que você comunica? Tudo em você comunica. E dando continuidade aqui, nós estamos pensando em nós enquanto pessoas, eu enquanto eu, e eu enquanto uma pessoa
que está se comunicando com os outros o tempo todo, né? Que está preparando para falar em público. Então, eu já pedi para você olhar para você mesmo, como é que você se comunica com o que está perto de você, com quem está perto de você. Agora, eu te peço para dar uma nota. Qual a nota que você se dá hoje ao falar em público? De 0 a 10. Que nota você se dá hoje ao falar em público? Anote. E qual é a nota necessária para que você possa alcançar seus maiores objetivos? De 0 a 10. Anotou? Guarde essas respostas que nós vamos precisar daqui a pouco, tá? Nós estamos desenvolvendo aqui uma sequência que daqui a pouco isso tudo vai ter lógica, tá bom? Então, vamos lá. Então, você já sabe que para falar em público, você vai usar o quê? A retórica. Eu já dei esse conceito lá no início, certo? Então, a retórica é a arte de nos comunicarmos em público, né? De falarmos em público. É a arte de persuadir através do discurso, através de uma argumentação lógica. Mas, para que nós consigamos comunicar, trazer uma argumentação lógica, nós precisamos sugerir um roteiro para organizar a nossa fala. Concordam? Se você vai fazer uma palestra, se você vai participar de um seminário, se você vai fazer uma apresentação em público, seja ela qual for, você precisa se organizar. Você precisa organizar a sua fala. E essa fala precisa ter uma introdução, precisa ter a preparação do tema, precisa ter o assunto central que você vai desenvolver e também uma conclusão. Então, eu vou falar um pouquinho aqui agora, rapidamente, sobre esses 4 passos, tá? Então, primeiro, para começar, quando você entra numa plateia, você vai fazer um discurso, é sempre bom você fazer um quebra-gelo. E esse quebra-gelo é que vai fazer você se conectar com o público para começar a sua palestra, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai validar o público, você vai mostrar para esse público que ele tem relevância, que tem significância, você vai demonstrar pertencimento, você vai falar com humor, vai comunicar afeto e vai dar provas de humildade. Isso tudo vai fazer o quê? Que você se conecte com esse público. Que ele consiga sentir empatia por você e você transmitir essa empatia para com o seu público, tá? Então, você vai entrar com a introdução do seu tema e a introdução é o quê? É o momento em que o orador deve conquistar seus ouvintes, cativar com sua simpatia, despertar o interesse e a atenção, afastando qualquer possível resistência. Nesse momento, é aconselhável buscar alguma associação, alguma ligação entre a sua história e a trajetória de vida das pessoas. Você pode contar a sua história, por exemplo, uma breve passagem da sua história que vai conectar a sua história com a história das pessoas que estão ali, que vão te escutar, algo que vocês tenham em comum. Então, nessa introdução aí, você vai estar também fazendo essa conexão, fazendo essa atração para que as pessoas recebam com interesse o tema que você vai desenvolver. Na preparação do tema, o orador deve se dedicar a facilitar o entendimento dos ouvintes,
para que possam compreender bem a mensagem que será transmitida. Revelar qual assunto será desenvolvido, o problema ou a proposta que será estabelecida e ainda quais partes serão cumpridas. E você vai, então, comunicar o seu tema. No desenvolvimento, essa terceira etapa é uma etapa muito importante e nela você vai aplicar todos os elementos de preparação ao mesmo tempo em que são apresentados os argumentos, cuja função é sustentar seu tema. É nesse momento que, se existirem algumas resistências entre os ouvintes, o orador deve se sobrepor a elas e fazer prevalecer a sua argumentação. Argumentação essa que deve estar bem sustentada. Você deve ter elementos que sustentem. Você pode trazer, por exemplo, citações, você pode trazer números, você pode trazer exemplos de algo que aconteceu que ninguém pode contestar. Então, você precisa aqui sustentar os seus argumentos com base em lógicas, com base em coisas que as pessoas não podem ir contra aquilo que você está falando, certo? E, por fim, você vai concluir o seu tema, que é o último passo da retórica. Então, o bom orador consegue fazer com que o seu público reflita e passe a agir de acordo com o assunto proposto pela sua apresentação. Ok? Aqui você pode fazer uma breve recapitulação do conteúdo, certo? E encerrar a sua fala com palavras de gatilho emocional. Dessa maneira, as pessoas irão sair da sua palestra inspiradas e com sentimento positivo. No palco, como você deve se comportar no palco para que você consiga trazer tudo isso para a sua plateia, envolver e fazer com que essa plateia saia de lá satisfeita? Primeiro, você precisa manter um contato visual amistoso com todos. Posicionar-se preferencialmente de frente para o público, tá? E para que você se comunique bem com essa plateia, é aconselhável que você divida essa plateia em 4 quadrantes e caminhe entre esses quadrantes, se for possível, se você estiver num ambiente presencial, claro. Então, imagine que você esteja num ambiente grande e você possa caminhar nesse ambiente. Então, você vai dividir esse ambiente em 4 quadrantes e vai passar, né, por esses lugares, por esses espaços, aleatoriamente, à medida que você vai falando, tá? Ou, se você não puder caminhar, você pode simplesmente dirigir o seu olhar. De repente, você está lá no palco, não é? E você não pode descer. Mas você pode dirigir o seu olhar para esses quadrantes. Divida, então, essa sala, esse ambiente, em 4 quadrantes e você olha para um quadrante de cada vez. Você se conecta com as pessoas de cada quadrante com o seu olhar. Faça rapport. Olho no olho. Procure interagir com as pessoas da forma que elas estão interagindo com você. E conduza o clima emocional para que vocês tenham uma boa conexão. Ok? Quando você está fazendo esse rapport por quadrantes, se você está olhando para um quadrante, por exemplo, você pode, por exemplo, perceber que tem determinada pessoa que está olhando para você. Então, você olha no olho dessa pessoa enquanto você fala. Enquanto isso, você está se conectando com aquele quadrante através daquela pessoa para a qual você está olhando. Percebem que dica bacana? Então,
Você divide a sala em vários quadrantes, né? Vai conectar-se com cada quadrante de uma vez e veja, percebe, quando nós estamos à frente de um grande ambiente, nós conseguimos perceber que geralmente tem alguém que está com o olhar mais direcionado para a gente. Então, vamos conectar com essa pessoa. E ao conectar com essa pessoa, nós estaremos conectando com todo o quadrante. Se você estiver no espaço físico, onde você pode circular, você pode se aproximar da pessoa quando possível, circular entre elas. Se for possível, você pode tocar respeitosamente nas pessoas. Toca no ombro, um leve toque no ombro, um leve toque no braço, manter essa conexão, faz aproximar também. Movimente-se, seja visto e ouvido pela plateia de lugares diferentes. Não fique parado num lugar só, estático. Você movimenta, deve se movimentar para que todas as pessoas te vejam, né? Quando você parar, esteja de frente para o público e não perca o contato nem a conexão com os cantos afastados. Se você está no canto direito, mantenha a conexão com todos os outros lados. Mantenha a conexão com o canto esquerdo. Se você está no canto esquerdo, mantenha também a conexão com o canto direito, com o fundo. Nunca se esqueça de estar conectando com todos naquele ambiente. Dica: evite bater de frente com seu público, não polemizando, ou seja, fuja de uma comunicação de preconceito ou de conceito em temas abertos. Se você se envolver muito com um tema que envolve preconceito, ou com temas muito abertos que você não consegue fechar, que você não consegue amarrar, você pode correr o risco de cair na boca dos juízes impiedosos. Principalmente na internet. A internet hoje, gente, virou uma arena de juízes impiedosos. Creio que alguns de vocês já devem ter visto, eu já vi muito, pessoas que pegam trechos das falas de alguém, às vezes entra numa live, entra numa palestra, entra num discurso qualquer, pega trecho da fala de alguém, recorta e começa a utilizar indevidamente, totalmente fora do contexto. Já viram isso? Eu já vi muito. E aí outras pessoas que não sabem o que aconteceu naquele contexto, saem, olha, o que fulano falou? Olha, fulano falou isso, falou aquilo. Olha, o que ele pensa, como é que ele pensa. A gente pensava que era uma boa pessoa e olha só, não vale nada. Então, por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Porque nós estamos vulneráveis naquele momento. Vamos transmitir a nossa mensagem de forma que nós possamos levar a mensagem que realmente nós queremos levar, mas sem entrar nessa questão da polêmica ou nessa questão de assuntos que nós vamos deixar aberto e nós não vamos dar conta de fechar. Ok? E quais são as maneiras de impactar os seus ouvintes? Primeiramente, você vai falar da honra que é falar para eles. Ali no início da sua palestra, você já vai trazer essa fala, né? Dizer que que você tem um interesse muito grande, né? Mostrar o interesse que você tem ao falar para essas pessoas, validar essas pessoas, falar da importância delas, parabenizar, usar palavras de afetividade e ser simpático, mostrando sempre interesse pelo seu ouvinte. Usando essas técnicas, você vai conseguir motivar o seu ouvinte e impactar. E qual é o jeito certo para fazer tudo isso, Lina? O jeito certo é o seu jeito. Cada pessoa tem
uma maneira de falar. Cada pessoa tem o seu jeito, o jeito que conecta com o seu público. Encontre a sua forma. Não existe receita pronta para isso. Você dominando o tema, você dominando as técnicas, o jeito certo você encontra. Certo? Seja você mesmo. Seja você mesma. Ligue o botão do dane-se. Sabe por quê, gente? Porque vão falar de você de qualquer jeito. Se você fizer uma palestra esplêndida, todo mundo vai sair dali falando de você. Se você fizer uma palestra merda, vão sair falando de você. Se você fizer uma palestra mais ou menos, vão sair falando de você. Então, o que você faz? Ligue o botão do dane-se e seja você. Seja você. E leve a mensagem que você precisa levar. Sabe por que eu digo isso? Porque as pessoas têm medo de falar em público. E olha só, uma pesquisa que foi feita e divulgada no Sunday Times 2015, nos Estados Unidos. Essa pesquisa demonstrou que o maior medo para 41% das pessoas é falar em público. Para 22% das pessoas são os problemas financeiros. E para 19% das pessoas é o medo de doença ou da morte. Ou seja, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de adoecer e morrer. Haviam parado para pensar nisso? O que fazer então, minha gente? Se você tem medo de falar em público, você vai recuar então e não vai falar? E se o Cortella tivesse se recusado a fazer aquela primeira leitura lá na igreja? Será que ele seria o grande orador que é hoje? Se ele não tivesse enfrentado o medo? Quando o padre chamou na segunda semana, ele foi sentar lá no fundo para que o padre não o chamasse mais. E o padre, ei menino, vem cá, você que leu na semana passada, vem cá. E ele saiu todo tremendo e foi lá e fez. Aí ele começou a quebrar esse medo, ele começou a se preparar. E hoje ele é o que é. Se ele não tivesse enfrentado o medo, ele não seria o grande orador que é hoje. Concordam? E eu termino essa fala citando uma fala de Margarida Lima, que diz: quem tem medo, quem teme o ridículo, nunca se aproximará do extraordinário. Porque nas primeiras vezes, você vai tremer. Nas primeiras vezes, a sua voz vai falhar. Nas primeiras vezes, você pode entrar em uma situação ridícula. Mas se você não enfrentar, se você ficar preso no medo, presa no medo, você não chegará ao extraordinário. E se você errar? É claro que você vai errar. Não tenha dúvida. Na sua primeira palestra, na sua primeira apresentação. E quando você errar, você vai fazer o quê? Reconheça que você errou. Não há nada demais nisso. Errar é humano. E nada dá mais credibilidade a alguém do que a humildade de reconhecer seus erros. Reconheça, peça desculpa e continue. Porém, só peça desculpas uma única vez. Vai, passa, segue, continua sua fala.
E saindo dali, você vai se preparar melhor para evitar esse erro na próxima palestra. Qual é a solução para esse medo, então, para enfrentar essas situações adversas que podem surgir nas suas apresentações? A primeira solução é o conhecimento. Então, você vai buscar informações técnicas, você vai estudar, você vai se preparar, você vai adquirir habilidade, vai participar de treinamentos, vai praticar e vai ter como atitude as suas competências emocionais. Você vai, então, procurar controlar suas emoções para que você possa estar bem na hora de fazer a sua palestra. Apresentar traços e características pessoais de conduta, firmeza e coerência de atitudes. Esse é o caráter que você deve ter. Porque não adianta você chegar num palco e fazer uma palestra e fazer um discurso, sendo que essa fala sua é incoerente com as suas atitudes. Você precisa ser coerente, senão você não vai passar credibilidade, tá? E por fim, qual é o seu propósito? A certeza de uma missão elevada de vida e contribuição com o mundo. Porque toda vez que você se propõe a fazer uma palestra, a fazer uma apresentação para um público, você tem essa missão de contribuir com a mudança do mundo. Porque todos que estarão ali te ouvindo, com certeza, levarão algo de você, terão aprendizados e terão mudanças. Deixa eu ver se nós temos tempo aqui ainda, para eu pedir para vocês fazerem essa atividade aqui. Eu vou pedir a você agora para colocar em prática em poucos minutos, vamos pegar aí 3 minutos, eu coloquei aqui na tela 5 minutos, mas você vai pegar o seu celular agora, certo? E você vai gravar uma pequena fala, um pequeno discurso, pode ser, por exemplo, contando a sua história. Qual a história que você tem de vida hoje em relação à sua performance de oratória? Grave um vídeo de 3 minutos a 5 no máximo. Eu vou colocar uma música de fundo aqui e você vai fazer essa gravação e depois você vai compartilhar conosco assim que possível, tá bem? Estou aguardando. Pegue o seu celular agora e faça essa gravação.
Terminaram, minha gente? Terminaram? Espero que vocês tenham feito essa atividade. Eu não perguntei à instituição se pode. Se a Luciana puder me responder aí, ou o Gutenberg, me responda, por favor. Eu estou pretendendo deixar o meu WhatsApp aqui, e quem fez o vídeo enviar para mim, para que eu possa dar uma olhada e dar o feedback para você depois, da sua oratória, tá? Ok, obrigada, Luciana. Então, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, tá? Quem fez o vídeo pode me enviar no meu privado e eu vou dar o feedback depois para você. Está bem? Então, vamos agora continuar aqui com a nossa apresentação. E eu vou te perguntar agora quais foram as dificuldades e facilidades que você encontrou, que você acredita ter tido com a sua primeira performance. Escreva aí no seu caderno. Quais foram as dificuldades e facilidades que você acredita ter tido com sua primeira performance de oratória em público? Tempo para você anotar. Ok? Conseguiram anotar? Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aqui. Conseguiram anotar? Vamos retornando, então. Muito bem, minha gente. Feita a experiência, nós vamos pensar agora quais são os pressupostos básicos da comunicação. 1. Todos temos os recursos necessários para falar em público. Se você teve a coragem de fazer esse vídeo aí para você mesmo, e se você tiver a coragem de me enviar esse vídeo, você vai provar isso para você mesmo. Todos nós temos esses recursos necessários para falar em público. Segundo pressuposto, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Terceiro pressuposto, todo comportamento é comunicação. Quarto pressuposto, a mente e o corpo são aspectos do mesmo sistema cibernético. Quinto, não existem erros, apenas resultados. Lembra que eu falei para vocês? Se continuar comunicando como sempre comunicou, vai continuar obtendo o resultado que sempre obteve. Beleza? Muito bem. Nós temos um tempinho ainda, gente? Posso passar uns minutinhos mais? Podemos? Então, se vocês continuarem aqui comigo mais um pouquinho, eu vou apresentar para vocês algo muito importante também, que eu considero, tá? Em relação à questão da oratória, que é a questão da embalagem versus conteúdo. O mundo está cheio de embalagem e desesperadamente carente de conteúdo. Por
Por que isso, minha gente? Muitas pessoas vivem de aparência. Mas muita gente, a comunidade, a sociedade, precisa de conteúdo, de algo que venha impactar, de algo que venha transformar. E não apenas de embalagem. A embalagem é importante? Sim, com certeza. Mas não é tudo. O que é que está dentro dessa embalagem? Nos primeiros 10 segundos, é formada a primeira opinião sobre o comunicador. Ou seja, a embalagem é importante? Sim, é importante. Porém, ao longo da fala e mediante os resultados, se mostra a que veio o palestrante. Então, você precisa estar com um porte elegante, bem vestido, bem trajado, bem penteado. Você precisa estar bem fisicamente, bem aparentado. Mas só isso não basta. Porque essa primeira impressão fica. Mas, e o conteúdo que você vai apresentar? É ao longo da fala que você vai se mostrar. Então, a embalagem é importante? Sim, mas o conteúdo também é muito importante. Estamos sempre prometendo algo, com as nossas roupas, nosso corte de cabelo, nossa maneira de comunicar e gesticular. E toda promessa gera expectativa. Por isso, precisamos gerenciar nossas promessas. O que é que você promete quando você vai apresentar algo para alguém? Você cumpre? É preciso ter coerência entre embalagem e conteúdo. Uma embalagem de alto nível pede um conteúdo de alto nível. Mas, normalmente, precisamos de muitas horas de prática e conhecimento para sermos verdadeiramente extraordinários. Precisamos de treinamento, de prática, ou de uma imersão modelada. Nós precisamos nos encher para nós transbordarmos aquilo que nós temos dentro de nós. E quais são os pressupostos sobre a embalagem? Tudo o que é estético e sensorial é embalagem. E toda embalagem promete algo. Toda promessa deve ser cumprida ou superada. E se você não prometer algo específico para um público específico, não terá uma audiência nem de graça. Então, a embalagem é importante ou não é, gente? Sim ou não? Qual é a promessa da embalagem do seu colega? Quando você chega lá na sala de aula, por exemplo, nós não estamos presencialmente aqui agora, mas quando você chega na sala de aula, por exemplo, o que você consegue ler, o que você consegue perceber dos seus parceiros, dos seus colegas? Ou no seu trabalho, quando você olha para a pessoa, quando você olha a embalagem da pessoa, o que é que você consegue ler? Você consegue ler a classe social, a capacidade técnica, a credibilidade, o nível de conhecimento, a coerência com o que fala? O que você percebe?
Há pouco tempo eu estive participando de um curso de oratória, de comunicação e oratória, e lá o palestrante, né, o ministrante do curso, ele pediu para nós darmos uma nota para o colega que estava de lado. Olha para o seu colega de lado aí agora. E fala para ele qual é a nota que você dá para ele, de acordo com a embalagem dele. E nós tivemos que dar a nota. Para quê? Para essa pessoa refletir em como ele está se apresentando. Como é que ele foi para aquele curso se apresentando? Será que ele estava apresentável para aquele ambiente, para aquele propósito? Nós tivemos que dar a nota. Qual é a leitura que você faz do outro? E mais, eu te faço agora. Eu te desafio agora. Qual é a leitura que você faz de si mesmo quando você se apresenta em público? Mesmo que não seja para fazer um discurso. Quando você vai trabalhar, quando você vai para a escola, para a faculdade, quando você vai para a igreja, qual é a imagem que você passa? Porque tudo em você comunica. E aqui nós temos a tríade: conteúdo, embalagem e público. Você apresenta a sua embalagem, você, ao chegar, você já transmite essa imagem da sua embalagem, mas você precisa ter um conteúdo para trazer para o seu público. Essa é a pirâmide da boa retórica, da boa apresentação em público. E para finalizar, só venda o que você pode entregar com louvor. E sempre entregue muito mais do que aquilo que o seu público espera. Isso é o que nós chamamos de over-delivery. Entregue sempre mais. E você, assim, terá feito uma excelente apresentação. Muito obrigada pela paciência de estar aqui até agora, por ter ficado comigo até agora. Nós passamos alguns minutos, mas eu pedi a vocês essa paciência para que eu pudesse fechar aqui. Gratidão. E eu estou aberta a perguntas, se vocês quiserem perguntar algo. Aqui estão os meus contatos, tá? Estou à disposição de vocês para o que precisarem. E estou à disposição agora para perguntas que vocês queiram fazer. Ok? Estou à disposição. Boa noite, pessoal. Lina, agradeço muito a sua participação, Boa noite, a sua fala. É extremamente importante, né? Essa questão de falar em público. Eu vejo aqui na lista que muitos alunos são do curso do Direito, né, que precisam estar treinando essa oratória para poder falar bem, para poder se desinibir, né? Eu acho que você deu um start assim, para que esses alunos possam se aprimorar cada dia mais. Sua fala é maravilhosa, eu sou suspeita para falar de você. Tá? Agradeço muito, muito mesmo. Muito obrigada, Luciana. O prazer é todo meu. Agradeço pelas palavras maravilhosas e é sempre um prazer colaborar com a faculdade e agradeço muito pelo convite para fazer essa oficina. Muito obrigada a você, obrigada à Facitec, aos coordenadores de curso. Enfim, agradeço a todos e aos participantes, às pessoas que estiveram aqui nos ouvindo durante todo esse tempo. Meu muito obrigado
e uma excelente noite a todos. You are currently the only person in this conference.